beleza. Aqui, achei. Uhum. Olá, tudo bem, Arthur? Tudo bom? Você está me escutando bem aí? Tô, tá me ouvindo bem? Tô. Deixa eu só pôr o fone aqui que eu esqueci de conectar. E aí, tá funcionando? Dá para ouvir aí? Tá. Tá muito Beleza. escuro. Eu tô aqui na varanda e tá. Mas tá chovendo. Não, tá tranquilo, dá pra ver bem. Então tá bom. Eu ia fazer uma. Beleza? Deixa eu ver se eu faço uma propaganda no meu perfil aqui enquanto. Eu tô com o iPad aberto, mas pode falar. Ah, beleza. Tudo bem. Então, é o seguinte, eu cheguei na dúvida, né, do que é astrologia, porque eu estava estudando bruxaria, as ciências ocultas, né, assim, bem superficialmente. Eu comecei com 3 livros, né, que eu queria entender. Eu lembro que eu sempre tive uma dúvida, assim, de infância, que o pessoal falava assim, ah, esse negócio de tarô, que prevê futuro, né? Eu, pô, o que é tarô? Aí eu fui ver uma aula lá e eu entendi, né? Isso aqui é muito parecido com a linguagem simbólica que o Olavo ensina, né? Aí depois eu tive essa mesma dúvida na questão da bruxaria. Eu fui lá, isso aqui é a mesma coisa, é muito parecido, é como se fosse um artifício para você ter fé e realizar as coisas, né? Excluindo, as confusões em relação à perspectiva teológica, né? Considerando apenas as técnicas. E aí, uns amigos meus, na verdade, 2 amigos, pediram para eu falar sobre astrologia, né? Aí eu já desconfiava que era um assunto muito extenso e que não era tão simples assim quanto esses outros 2 que eu mencionei, né? Aí daí, beleza. Aí eu peguei e fui ler umas coisas que o Olavo publicou. Eu li dois comentários em livros dele sobre, né? Eu já tinha ouvido ele falar sobre. E, e eu também peguei aquele livro Astros e alguma coisa, não lembro muito bem. Mas é um livro antigo dele, que a gente não encontra mais publicado, só através de PDF, né? E aí eu comecei a ler, daí lá ele explica. Isso, é isso aí. Aí ele explica que para você saber o que é astrologia, você tem que falar com um astrólogo, com alguém que tem alguma astrologia, né? Aí eu pensei, pô, isso aí eu não posso oferecer para os meus amigos, porque, pô, eu comecei agora, não tem como eu saber de nada. Eu lembro de uma entrevista que ele até deu para um astrônomo, né? Que o astrônomo, quer dizer, ele não deu a entrevista para o astrônomo, ele fez uma entrevista com um astrônomo. E o astrônomo dá como a astrologia fosse uma besteira, né? Que você não precisa nem se preocupar. E aí só que o Olavo diz, não, cara, um dia a astronomia e a astrologia foram a mesma coisa, né? Aí, aí eu pensei, bom, eu quero saber, né? Meus amigos também querem saber. Então, vamos lá. Aí eu te encontrei, pô, e você é uma autoridade, né? Um professor do CLS. Aí eu gostaria de que você falasse um pouco, né? Primeiro, como você iniciou seus estudos. Eu vou fazer as perguntas de uma vez, porque aí você vai vendo onde se encaixa, né? Se você quer falar parte antes ou depois. Então, onde você iniciou os estudos da astrologia? O motivo de você ter essa curiosidade? Qual a sua perspectiva sobre a astrologia e o que te levou a escrever, né, sobre o tema? Se você puder expor também um pouco sobre o livro que você tem e os efeitos do conhecimento da astrologia na nossa prática diária. Eu digo prática, não sei se é o termo certo, mas no nosso dia a dia, na nossa perspectiva em relação ao mundo, no nosso conjunto de relacionamentos interpessoais, na nossa consideração em relação ao trabalho, em relação aos outros, em relação a nós mesmos, em relação ao conhecimento, em relação ao universo, né? E aí eu quero saber qual que é a sua perspectiva em relação a isso tudo e se você pode nos ajudar com essas dúvidas. Bom, primeiro eu vou pedir para você me ajudar, porque eu não tenho como lembrar de todas essas perguntas de uma vez só. Ah, tudo bem. Uma vez, eu tenho falado tudo, porque eu sei mais ou menos onde a gente está pisando, mas depois você vai, com certeza, eu vou esquecer de metade. Eu, coisa antes de responder. Não, acho que eu vou falar isso durante. É só uma Tá. vez, quando você falou isso é importante você falou, não, quando a gente está tirando todas as considerações, a gente está falando só da técnica em si. Isso é importante porque isso acontece com quase todas as técnicas.
as que funcionam, né? Sejam científicas, sejam não científicas, seja magia, seja física quântica, seja mecânica de aviões. Quando a gente tira essas considerações, a técnica pode ser usada para coisas muito boas ou coisas muito terríveis. Então, eu acho interessante estudar alguns assuntos. Primeiro a gente tem que tentar olhar como é que o negócio funciona, mas depois a gente tem que lembrar disso tudo que a gente tirou, né? Botar isso na frente impede que a gente aprenda a coisa, mas depois de isso é uma arma na mão da criança, né? Ela pode matar um ladrão que entra na casa, pode dar um tiro em si, pode dar um tiro no vaso da mãe, na mãe, enfim. É verdade. Não estou dizendo que eu queria fazer esse comentário antes, porque eu acho importante e não tem exatamente a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. Eu entendi, mas vamos lá, desde o começo. Meu interesse em astrologia. Eu acho que, ao contrário da maior parte dos meus colegas, eu fui abençoado com uma coisa. O meu interesse inicial em astrologia não foi através da astrologia moderna, porque muitos amigos meus, muitos colegas, inclusive o meu professor, John Froley, um dos meus professores, né? Começa por causa da astrologia moderna, por causa de horóscopo de jornal, e começa a ouvir aquelas coisas. E depois, quando vai estudar astrologia um pouco mais firme, aprender um monte de coisa. E eu não tive esse problema. Porque o meu interesse no começo, como quase todo mundo que não estudou astrologia, pelo menos quase todo mundo vivo, né? A astrologia nem sempre teve essa fama na história, mas nos últimos 100, 200 anos, vamos dizer assim, ela tem essa fama de ser simplesmente uma bobagem que os antigos acreditavam, que não serve para nada, é no máximo diversão, e todo mundo que não estudou astrologia pensa isso antes, é normal. Eu pensava assim, provavelmente você pensava assim, todo mundo que está ouvindo aqui pensava a mesma coisa, que essa besteira, como é que alguém acredita nisso, nesse negócio aí que aparece no jornal? Mas em uma determinada época da minha vida, eu estava no começo do caminho da conversão, no começo naquilo que, na fase em que você percebe que ser ateu é um negócio esquisito. Você ainda não consegue botar em palavras por quê, mas aquele negócio realmente não faz muito sentido. Isso que todo mundo acha natural. É comum as pessoas perguntarem, um monte de gente ser ateu, e você, não, cara, a gente só acha isso normal porque um monte de gente mas não é normal, tem algo estranho. E eu estava começando a estudar tudo que aparecia na minha frente que tivesse alguma coisa a ver com religião. E, na época, tinha um sujeito chamado Olavo de Carvalho que escrevia no Globo. Isso foi... Eu encontrei com ele acho que em 96, 97. Encontrei com ele não, né? Encontrei ele, né? Descobri ele. E algumas coisas chocavam no Olavo. Primeiro que ele era francamente religioso. Sem nenhum porém, sem nenhum veja bem, sem nenhum mais, sou religioso mais. Não. Olha, eu sou religioso e pronto. E ele falava de vários assuntos que não tinham exatamente a ver com aquele assunto. Ele falava de filosofia antiga, de simbologia, de um monte de coisa que não tinha muito a ver com aquilo que eu estava procurando, mas se encaixava com uma outra dúvida minha na época. Eu estava terminando... Não, eu encontrei com ele em 96, isso era no começo, então isso foi um pouco mais tarde. Eu não lembro direito as datas. Mas eu estava ou terminando a faculdade ou começando o mestrado. E o problema da definição de espécie em biologia era um negócio que também me incomodava. Eu sei que parece que não tem nada a ver com o assunto, mas você pediu para perguntar como eu comecei a estudar. E eu fiz biologia, eu fiz mestrado em biologia, e a definição biológica corrente, pelo menos na época, não sei se ainda deve ser, de espécie, era quase uma definição negativa, que não era uma definição. Dizia mais ou menos como você deve considerar elas estudando, mas não é uma definição de verdade. E aí eu comecei a tentar estudar filosofia antiga para tentar resolver esse problema, que é um problema que hoje em dia não me preocupa mais, é um negócio que eu não estudo mais. Mas por esses dois caminhos eu acabei tanto procurando coisas da religião como procurando coisas da filosofia antiga. O simbolismo começou a cair na minha frente. Eu comecei a resolver estudar simbolismo. E a ideia de que coisas significam outras
começou a me incomodar. Como assim? O que é um símbolo? Por que um símbolo? Como eles existem? Por que eles existem? Para que eles servem? E aí comecei a estudar, procurar coisas de simbologia e acabei caindo na astrologia. No começo eu ainda tinha aquela astrologia. E você procura na internet, tem muita bobagem sobre astrologia. Tem coisa que você, não, isso aqui não pode, não faz sentido nenhum. E aí eu descobri que o Olavo tinha sido astrólogo e logo depois ele fez propaganda de um curso de introdução ao simbolismo astrológico do filho dele, do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, e do Pedro Sete Câmara. E eu demorei, porque eu sempre demoro para fazer as coisas. Eu nunca faço isso de uma hora para outra. Eu deixo aquele negócio na cabeça e aquilo vai... Aí some, volta de novo. Quando eu me decidi, eu vou fazer esse curso, o Luiz Gonzaga já não dava mais o curso ativamente. Os dois montaram um curso, mas quem era o professor mesmo era o Pedro Sete Câmara. E eu fiz o curso, demorei um pouco para terminar, e me apaixonei por astrologia. Aquilo era completamente diferente do que eu achava que era o assunto. Aquilo fazia sentido. E na mesma época eu estava começando a caminhar na direção do catolicismo, e aquilo, isso faz sentido, e faz sentido junto com isso aqui. Não, apesar da forma ruim da astrologia, isso me ajuda a entender isso aqui. E eu terminei o curso, eu comecei a estudar astrologia agora já direcionado com as coisas que eles me ensinaram. Na prática foi o Pedro, mas o Gugu que ajudou a montar o curso. E eu procurei coisas do Gugu, também, porque eu lia, acho que mais coisas do Gugu do que do Olavo na internet. Tudo que eu tinha para saber do Luiz Gonzaga, eu procurei. E eu descobri no Facebook, eu não sei, você é mais novo que eu, talvez você não lembre, mas talvez você deva lembrar. Uma época em que os brasileiros todos mudaram do Orkut para o Facebook. Eu tinha uma conta no Facebook que era praticamente profissional. Eu usava só para falar com... Não profissional no sentido de ser profissional, mas que eu traduzia na época, aí, só para com cliente de tradução, coisa assim. Desculpa, gente, está chovendo, aí eu tenho que falar um pouco mais alto. O barulho da chuva Mas tá até bom. Eu não sei se você já viu meditação guiada, aí os caras vão falando e eles põem o barulho de chuva atrás, então fica uma maravilha. Não é artificial, é chuva mesmo, tá caindo aqui ao meu redor. E aí, como os brasileiros começaram a usar mais o Facebook, eu comecei a usar um pouco mais o Facebook e procurar coisas que me interessavam, e descobri o perfil do John Frawley. Pro meu, até onde eu consigo ver, o melhor astrólogo vivo. E mesmo quem não gosta dele, acha que ele é um dos melhores astrólogos vivos. E foi o professor do Pedro. Não do Gugu, mas foi professor do Pedro. E aí eu comecei a procurar tudo que ele escrevia, eu fui procurar os livros dele, e um belo dia, eu falando com ele, eu resolvi fazer o curso dele de astrologia horária dele. E aí eu comecei a fazer. O curso eu lembro quando foi, eu não vou errar a data, porque eu tenho quase certeza que eu me formei em 2012. E eu comecei no mesmo ano que eu me formei. Porque eu estava estudando tanto que o curso que era de 2 anos, eu fiz acho que em 5 ou 6 meses. Eu estava respirando a astrologia horária naquela época, comendo e bebendo a astrologia horária. E eu acho que o meu caminho com a astrologia foi esse. Um pouco de datas, de ordem precisa, mas mais ou menos foi isso. Eu não entrei na astrologia por um fascínio com a astrologia em si. Foi para resolver problemas que me incomodavam e acabou... E essas coisas acabaram me levando para estudar astrologia. E aí eu fiquei. Eu lembro que uma das outras perguntas suas, eu não sei se eu vou pular alguma coisa, depois você me lembra, era por que eu resolvi escrever sobre astrologia. Pois é. Eu não lembro direito se eu já tinha terminado o curso do John ou eu não tinha terminado ainda o curso do John, mas eu resolvi fazer um curso de introdução ao simbolismo astrológico, não igual ao do Gugu e desculpa, Thales, é o irmão do Gugu, um amigo meu, deve estar falando de mim agora, mas não igual ao do Pedro, mas que suprisse essa demanda, porque algumas pessoas vinham me perguntar e ele não dava mais o curso, o Pedro desistiu de astrologia, não fazia mais astrologia, o Gugu também não dava o curso na época. E eu montei um curso, olha, o que eu sei do simbolismo até agora é isso. Então eu vou falar sobre isso. E eu comecei a dar esse curso, eu dei esse curso por alguns anos, por correspondência, por e-mail.
Eu parei de dar o curso porque ele dava muito trabalho, na verdade. Eu acho que eu não montei ele muito bem, dá muito trabalho para mim. E acabava que muita gente começava e pouca gente ia até o final, porque a carga de trabalho do aluno era grande. E eu acabei não dando parando de fazer esse curso. Eu comecei só as pessoas que queriam continuar, eu não estava aceitando mais aluno. E alguns alunos falaram, cara, por que você não transforma isso no livro? Por que você não transforma isso no livro? Por que você não transforma isso no livro? Você já tem as lições todas. Porque as lições eram enormes. Eu escrevia muito para cada lição. E um belo dia eu pensei, não tem um livro assim no Brasil. Não tem um livro para quem não sabe nada de astrologia. Tem muito livro de astrologia, tanto de autor brasileiro quanto de autor estrangeiro. E eu não estou falando bem ou mal do conteúdo dos livros, mas não tem nenhum que seja... Olha, se alguém quiser, não sabe nada de astrologia, quer saber o básico, não quer perder tempo com bobagem, e não necessariamente quer ser astrólogo, você quer entender astrologia por outros motivos, porque viu coisas astrológicas em livros, em filmes, em obras, e quer entender do que está falando, ou, sei lá, leu um santo padre, está falando de simbolismo astrológico qualquer, porque acontece, não entende do que ele está falando. Eu falei, bom, eu acho que eu não tenho um livro assim, então vale a pena transformar essas lições do curso num livro. Uhum. E eu achei que fosse ser muito fácil, né? Falei, já tá tudo escrito, né? Nada, eu tive que reescrever tudo. Algumas coisas, uma lição vira 3 capítulos, 3 lições viram um capítulo só, alguma lição some, outra aparece, porque é uma coisa diferente. Não é um sujeito, olha, lê isso e a gente vai fazer uns exercícios, lê isso e a gente vai fazer uns exercícios. É uma coisa que tem que funcionar mais ou menos sozinha no livro. Então é uma coisa completamente diferente. Deu um trabalhão, mas eu não me arrependo, não. Gostei muito de ter escrito e aparentemente muita gente gostou. Ele vendeu muito bem para o assunto. Não é um best-seller de forma nenhuma, mas ele ficou um tempão no número 1 de obras vendidas de astrologia na Amazon. Assim, na frente, um monte de medalhão. E o feedback que eu tenho das pessoas que leram normalmente é muito bom. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu revisei ele em 2016 ou 2017, não sei, não faz muito tempo. Então, troquei umas coisas que estavam erradas, dei uma explicaçãozinha, botei 2 capítulos novos, agora não lembro do que era, mas um era sobre mecânica celeste, o básico de como a gente olha o céu. Eu não lembro direito agora do que era o outro. Mas tá ali, podia ser melhor, mas não sei se eu podia fazer ele melhor. Acho que outra pessoa melhor que eu pode escrever um livro melhor, mas acho que, sinceramente, aquilo é o melhor que eu consigo para introduzir a astrologia. E eu não lembro mais das suas outras perguntas, Arthur. Sim. Pô. Não, vou fazer aqui a pergunta. Pô, muito interessante isso aí, viu? Saber esse monte de coisa, muito interessante. Então, vamos lá. Eu te conheci, assim, das lives do Gugu, né? Porque você sempre estava por lá. Aí, eu também já cheguei a te acompanhar no Facebook, na época que eu usei. Depois eu desativei e eu não voltei, fiquei com preguiça. Mas, enfim, daí é a seguinte. Qual que é a sua perspectiva sobre a astrologia? E se você puder, expor um pouco do conteúdo do livro. Aí eu acho que uma coisa é colada na outra, né? Daí, pronto, é isso aí. Daí tem mais um no final e aí se surgir outra eu faço também. Tá. Vamos lá. Qual que é a minha perspectiva com relação à astrologia? Você diz o estado da arte? No caso, a sua visão, por exemplo, rapidamente, né? Tipo, para mim, a alquimia, na verdade, segundo o que o Olavo ensina no curso de alquimia, a alquimia, o simples fato de você pensar sobre a alquimia, você já está pensando alquimicamente, né? Então, a ideia de você modificar o estado das coisas, ela não modifica a essência das coisas. Então, a minha perspectiva é a seguinte: eu tenho 10 horas no dia, e aí eu pego 2 horas e fico, sei lá, fazendo qualquer besteira. Eu fico conversando aleatório com o vizinho, eu fico olhando o Instagram, olhando besteira, eu fico jogando, certo? Daqui a um ano eu vou ter um resultado X. Se por outro lado eu pego, no caso eu sou a mesma pessoa, é o mesmo ser humano, com a mesma quantidade de tempo,
só que no lugar dele fazer essas coisas que ele faz com as 2 horas, ele faz outra coisa, sei lá, ele vai estudar um determinado assunto. Daqui a um ano, a mesma pessoa com os dois tipos de situações diferentes, elas tornarão outra pessoa, né, com outros tipos de habilidade, digamos assim, com a potência maior, né, dependendo da coisa. Tipo, o Aristóteles ele fala assim, que a sua alma é a sua potência. Então, a sua potência é aquilo que você poderia estar fazendo de melhor. Então, por que eu estou aqui jogando se eu poderia estar lendo? Se eu estou jogando, eu estou deformando minha alma, eu estou fazendo algo pior, né? Então, logo eu não estou elevando minha potência. Então, nesse sentido, a alquimia, ela ajuda, na minha visão, a você ter uma clareza maior dessa situação, né? Que você pode ter por outras formas, no caso, por outra linguagem, e dessa forma você se torna melhor na sua perspectiva, mais feliz, né, mais inteligente. Aí vai ser a sua consideração. Dessa é a minha perspectiva. No caso, eu gostaria de saber a sua em relação à astrologia. Nesse sentido aí. Deu para entender, né? Tá, eu acho que eu consegui entender. Vamos lá. Tem duas coisas diferentes quando a gente fala de astrologia. Então, tem duas, no sentido que você usa a palavra, tem duas perspectivas diferentes para falar aqui. A primeira é a astrologia enquanto técnica. A astrologia enquanto técnica, a vantagem dela é muito prática. E como eu falei, ela pode ser usada bem, usada mal, usada para o bem e para o mal. Como qualquer técnica, como uma faca bem afiada. Como o conhecimento que a pessoa tem de química. Pode servir para fazer fertilizante ou uma bomba. Então, nesse sentido, na técnica astrológica, no que o astrólogo faz no dia a dia com os clientes, o bem que ele pode trazer é resolver situações práticas e ajudar a pessoa a entender de forma objetiva a si mesmo ou as situações da vida. Não é uma técnica em si espiritual. Não eleva a pessoa. Você está resolvendo problemas e dando uma visão prática da situação para ela. Quando estou falando da técnica astrológica em si. Pode facilitar a sua vida religiosa, a sua vida espiritual, se você souber melhor os seus defeitos e as suas qualidades e os problemas que você tem e entender melhor as situações da sua vida? Pode, óbvio que pode. Mas a astrologia não faz isso, não dá esse passo para você. Ela te dá informação. E informação relevante, eu acho. Então, nesse sentido, no sentido da prática astrológica concreta, eu acho que o objetivo dela é também concreto, é também prático. Ele pode ser usado para coisas elevadas se você usar isso, como tudo na vida pode ser usado para coisas elevadas. Mas ela em si não é um caminho para Deus, um caminho para o alto, como prática astrológica. Eu acho que não seja, porque se eu achasse, eu não praticaria, não acho que seja um caminho para o inferno. Se fosse, eu não faria. Mas assim, eu acho que nesse nível, quando a gente fala de astrologia, nesse nível, o que o astrólogo faz quando responde uma questão horária, quando ele analisa o mapa natal de um cliente, o benefício está aí. Não é um benefício muito diferente de um bom médico, de um bom engenheiro, de um bom arquiteto, de um bom pedreiro. Certo? Mas quando a gente pensa em astrologia, a gente também pensa em outra coisa, no simbolismo astrológico, ou nos princípios astrológicos. Em observar a relação do céu visível com as coisas na Terra, não para resolver problema, não no sentido técnico, mas observar essa relação mesmo, observar a ordem que tem na natureza. Aí eu acho que a gente entra numa coisa muito parecida do que você disse. Eu acho que perceber isso deixa a gente um pouco mais inteligente. Ou pelo menos... Não, deixa um pouco mais inteligente, sim. Deixa um pouco menos burro, pelo menos. E tira algumas bobagens da vida. Porque, num sentido até mundano, não precisa ser muito elevado, ele lembra pra gente de um tipo de função da nossa mente, um tipo de raciocínio da nossa mente que a gente tende a esquecer. O raciocínio analógico é uma coisa que a gente consegue fazer. O ser humano consegue fazer. Demora um pouco, mas eu acho que eu consigo ensinar qualquer ser humano adulto a fazer esse tipo de raciocínio. Mas é um tipo que não ensina a gente na escola, que normalmente a gente é ensinado, entre aspas, a vida toda, que ele é bobagem. Você olha para uma pimenta, aí você vê as folhas pontudinhas, aquela plantinha
vermelha, que parece uma espada, um ar agressivo. Se você corta ela, queima o seu dedo, ela arde. Você põe na comida, a comida fica quente. Ela sugere um monte de coisas pra gente. Mas a gente é ensinado a pensar que isso é só uma coincidência. Não, isso é um produto da evolução e isso não tem nada a ver com a sensação que ela passa antes de a gente encostar nela. Isso é as coisas da sua cabeça. Ah, mas você olha um girassol e ele passa outra coisa. Você olha para um girassol e olha para uma pimenta, você sabe instintivamente qual dos dois vai queimar seu dedo. Mas não, isso é coincidência, isso é bobagem. Não, isso é raciocínio analógico. Ela sugere, uma delas sugere alguma coisa para você e outra sugere outra. Não é fantasia. Não é imaginação. E não é uma coisa necessariamente cultural. Ah, não, a gente aprendeu pela cultura, por tentativa e erro, que que plantas desse jeito têm esse efeito, plantas daquele jeito têm outro efeito. Mas todas as culturas concordam mais ou menos nisso. Se perguntar, sei lá, para um índio, hoje em dia é um pouco mais complicado, porque a maior parte das tribos tem muito contato com a civilização. Mas pega uma tribo que tem um pouco contato com a civilização, com uma cidade grande, e acha alguém que consiga, um tradutor, consiga interpretar, fazer ele entender você e você entender ele. E você vai olhando na mata, e você vai apontar para plantas marciais, e ele vai dizer que elas são marciais, não com as mesmas palavras, mas ele vai falar coisas sobre a planta, ou mitológicas dos mitos dele, ou coisas práticas, mas tudo que ele vai falar é marcial. Vai pegar uma planta solar, como o girassol, como a palmeira real, e ele vai falar coisas solares dela. Porque é isso que ela passa para ele. E não é que ele saiba mais que a gente, ele desaprendeu menos. O raciocínio analógico, e a astrologia acho que é um modo mais fácil de entender o raciocínio analógico, não é um negócio que a gente tem que exatamente aprender, a gente tem que desaprender que ele não funciona. Que essas coisas fazem sentido. Você pega uma árvore que aponta para o céu e uma árvore que parece estar jogando frutos na gente, elas passam coisas diferentes. Quase todo mundo quando vê no mato, tá? Não estou falando em foto ou no zoológico, porque é um pouco diferente. Mas se vê na frente, na própria frente, dois animais que nunca viu na vida, ele sabe qual dos dois vai correr e qual dos dois vai atacar. Em 99% dos casos. Mesmo antes do animal reconhecer você e rugir e avançar, o outro fugir. Você olha para o bicho e tem algo que sugere mansidão. Você olha para o outro e tem algo que sugere agressividade. Claro que a gente pode errar, mas a gente pode errar sobre tudo na vida, mas isso existe. Eu acho que esse é um dos maiores bens do pensamento astrológico, de estudar o simbolismo astrológico. É lembrar desse tipo de raciocínio que é importante. Eu uso quase toda live, quase toda aula, quase toda vez que eu me pergunto sobre o assunto, o mesmo exemplo do Mário. E eu nunca me dou o trabalho de procurar em qual livro do Mário Ferreira isso tá, desculpa. Mas ele usa uma frase para explicar o raciocínio analógico. Enquanto eu não vou usar as palavras exatas dele, mas enquanto o raciocínio lógico é assim, uma premissa, outra premissa, uma consequência, um andamento ternário de 2 para 1, de 2 para 1, o raciocínio analógico é: o rei está para o seu reino, assim como o leão está para a savana. É como se você estivesse comparando duas proporções. E essas duas proporções estão nas coisas. E voltar a reconhecer isso. Voltar a reconhecer que o sol, com relação ao céu, tem uma relação que é análoga a que o rei tem com os súditos, a que o leão tem com a savana, que a palmeira real tem com o resto das árvores. É uma coisa quase infantil. É uma coisa que uma criança faria. Só que, em vez de a gente crescer e dar mais rigor a isso, a gente acha que isso é bobagem. A vantagem de ser adulto é você conseguir dar mais rigor para esse pensamento. Não descartá-lo como, não, isso aí é tudo fantasia da sua cabeça, ou é invenção de poeta. Ah, não, porque isso sugere porque os poetas cantaram isso. Sim, mas quem foi o primeiro poeta que olhou para aquilo e descobriu isso? Por que todos os outros acharam que aquilo era bom e repetiram? Porque aquilo está na coisa. Entende? Eu acho que eu saí um pouco do ponto, mas é isso que eu queria dizer. O que nesse nível a astrologia pode ajudar a gente? E tem benefícios, eu acho, derivados disso. Aprender a usar isso, aprender a reconhecer isso, ajuda a gente a reconhecer quando isso existe em obras de arte. Quando
esse raciocínio foi a base para alguma coisa que alguém escreveu. Uhum. E ajuda a reconhecer, isso não fui eu que disse, isso foi o Gugu, foi o professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, acho que no último encontro de CLS, se eu não me engano, em algum desses encontros recentes, falou que isso ajuda a gente a reconhecer a analogia ruim. Isso é importante para o pessoal que está interessado em política, em eventos hoje em dia. Hoje em dia é muito comum as pessoas escreverem analogias completamente falhas e todo mundo cair em cima delas. Todo mundo pega elas. Todo mundo corre atrás delas como se elas fossem reais. E alguém com um pouquinho de treinamento, não, isso é falso. Isso é besteira. Isso aqui não é análogo um do outro. Uhum. Isso ajuda nessa coisa de um nível um pouco mais baixo, mas um pouco mais prático também. Você vai ler, sei lá, Lusíadas, a Divina Comédia, uma peça de Shakespeare, vai ver um quadro do Rubens. E você consegue entender por que isso está aqui, o que isso quer dizer. Sim, tem toda a elaboração do artista em cima. Mas às vezes o símbolo está representando o que o símbolo quer dizer na realidade. E às vezes faz sentido. Se o símbolo na obra de arte é um registro razoavelmente fiel do símbolo na realidade, você já sabe o que aquilo quer dizer. Aí você vê crítico de arte discutindo, não, mas a chuva, ou sei lá, o mar, nessa obra, ele pode significar algo bom ou ruim, mas depende do contexto. Sim, mas se você entende o que é o mar na vida real, a carga simbólica que o oceano tem, você entende o que ele é ali, e você consegue decidir pelo contexto se ele é bom ou mal sem ler um comentarista. Porque ele é sempre essa coisa perigosa dos desejos, mas ele pode ser atravessado, ele tem um aspecto ruim e um aspecto bom, que estão no símbolo, estão na coisa. Ou é como, mas a Bíblia é cheia dessas contradições, né? Às vezes ela usa um animal para significar uma coisa boa, e de repente usa o mesmo animal para significar uma coisa ruim. Não, ela está usando um símbolo que, se você entender qual é o símbolo, você percebe por que está sendo usado numa passagem numa coisa boa e numa passagem numa coisa ruim. A serpente, por exemplo, o que ela passa para a gente? Ao mesmo tempo ela passa algo bom, que esperteza, é difícil você enganar uma serpente, é difícil você pegar uma serpente, mas perigo, insinuosidade, tentação, ela não anda reto, ela anda em curvas. Ela parece uma gota d'água, uma gota de veneno no chão. Então, você olhar para a realidade, isso te ajuda a voltar e entender melhor o que está escrito, o que está num filme, o que está numa peça de teatro, o que está num quadro. Mas eu não sei se eu saí muito do assunto, cara, desculpa. Não, sério não, pô. Isso, na verdade, foi muito bom. Você tá explicando a sua perspectiva em relação à astrologia, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Everton. Ele perguntou assim, ó. Quando a astrologia é um pecado na perspectiva católica? Vamos lá. Perguntou isso aí. Eu sei essa pergunta bastante. Eu consigo resolver isso numa live. E você falou do meu... Eu dediquei um capítulo a isso no livro, justamente para facilitar. Não é propaganda, ou até é propaganda, mas se quiserem saber tudo que eu tenho para falar sobre esse assunto, está lá no livro. Mas, de forma geral, tem o essencial e o acidental. Vamos falar do essencial primeiro. O essencial é a astrologia é uma técnica que usa coisas que estão na realidade, de verdade, estão lá, e que parece funcionar. Então, como eu falei no começo, ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Ela pode ser algo que te ajude ou pode ser algo que te atrapalhe. Foi aí? Não entendo. Eita, foi aqui. Acho que é a criança gritando na rua, foi mal. Eu vou desligar o microfone. Faz pouco tempo um cachorro gritou aqui que eles estão brigando. Eu não consigo ver a astrologia como uma técnica inerentemente má. Ela não usa recursos a coisas proibidas ou a coisas inerentemente mais. Assim, não usa recurso a demônio, não faz... Como é que eu posso explicar isso? Não viola de forma essencial nenhuma verdade da fé. Ela pode violar
porque você pode, e isso é um perigo real. É um perigo real com quase tudo, mas eu vou falar de astrologia porque com o que é o trabalho. Você pode dar poder ou prestar culto. A expressão é essa, prestar culto aos astros, quando você usa astrologia. Isso, inclusive, as pessoas fazem demais. Você botar a culpa no que acontece em você, nas estrelas, nos planetas, nos astros, é, de certa forma, prestar culto a eles. E, vamos dizer, emprestar o seu livre-arbítrio para eles. Isso é pecado, mesmo, de verdade. Isso acontece em outras áreas da vida. Se vocês pararem para pensar, é muito comum a gente ver, não estou dizendo que são todos, nem que são a maioria, mas alguns médicos que acham que têm poder divino. Ou alguns analistas políticos, econômicos, etc., acharam que o que eles estão falando é destino imutável e não uma conjectura. E o que o astrólogo tem que ter sempre em mente é tudo que você está falando sobre as coisas é uma conjectura. Mesmo que o céu não erre, o astrólogo erra. E mesmo que o céu não tenha errado e o astrólogo não tenha errado, existe uma coisa chamada livre-arbítrio que você não pode prever. A única coisa que eu diria é, pela natureza das coisas, livre-arbítrio é alguma coisa que você usa, mas que não é natural na gente ser usado. Se fosse natural, não seria livre. Então, as pessoas tendem a se comportar conforme a própria natureza. O livre-arbítrio é o que faz elas não se comportarem conforme a própria natureza. Então, às vezes, o astrólogo indica uma situação e ela se desenrola do jeito que ele indicou, mesmo que todos os agentes livres ali pudessem fazer algo contrário. Mas você pensa, não, ele viu o futuro. Não, ele não viu o futuro. O que a astrologia faz, essencialmente, é você entendeu a natureza de cada uma daquelas coisas. Não de forma perfeita, obviamente, mas de forma suficiente. Então você entende como aquilo tende a se desenrolar. Mas aquilo pode não se desenrolar daquela forma. Isso pode acontecer. Ele pode simplesmente, uma pessoa pode decidir que não vai fazer uma coisa que ela tende a fazer. Na quaresma é isso que a gente faz. Se a gente fosse fazer jejum só quando não sente fome, não era jejum. Jejum é justamente isso, quando o seu corpo quer comer. O natural é ele procurar comida. E você fala, não vou comer agora. Isso é livre-arbítrio. Esquecer que o livre-arbítrio existe. Agir como se ele não existisse. Dar poder aos astros. Prestar culto aos astros. Não dar poder de fato, né? Mas assumir que eles têm poder sobre a sua vida. Prestar culto a eles como se eles fossem divindades. E achar que você domina o futuro. Que você consegue... que o que você diz vai acontecer necessariamente, são perigos da astrologia, sim. Tanto que todas as vezes que a igreja falou da astrologia, ela aponta para esses defeitos. É mais ou menos isso que o catecismo fala. Porque ele não define o que é astrologia, mas ele dá uma lista de problemas depois. Se você olhar, os problemas estão mais ou menos nisso que eu falei, não com as mesmas palavras, mas, se eu não me engano, o domínio sobre os homens e o tempo, alguma coisa nesse tipo. Eu não vou lembrar das palavras, mas é uma tentação ou um perigo que existe ali. Existe na arte, sim. E a gente tem que lutar contra ela. Só que eu acho que o modo de se precaver contra ela é a própria religião. Que é os astrólogos religiosos ao longo dos séculos fizeram isso. Durante muito tempo, a figura mais comum do astrólogo é que a gente pensa ou em filme ou em épocas muito bem definidas. Tipo, a Inglaterra da época de William Lilly. Não, todo astrólogo era leigo. Mas se a gente pensa 2 séculos antes, na Itália, na França, quase todo astrólogo era religioso. Religioso não no sentido de ter uma religião, religioso de ser monge, padre, bispo. Justamente porque isso, em tese, ajuda você a se precaver contra os perigos daquilo. E eu acho que esse é o problema essencial, são os riscos essenciais. Agora vamos falar acidentalmente. Esse é o risco essencial. Eu acho que a astrologia não é um caminho para o inferno, mas ela tem tentações, ela tem riscos, e, num certo sentido, esses riscos são os mesmos de muitas outras atividades, mas no outro a astrologia impressiona mais.
Porque a gente foi educado para achar que é natural um remédio curar uma pessoa. Que é natural um mecânico a consertar um carro. Mas não é natural um astrólogo acertar. Então, existe o risco, mas o risco é menor de você dar poder à aspirina. Você idolatrar o mecânico. Mas aí você vê a astrologia funcionando, putz, isso é de outro mundo, cara. Esse cara tá tendo alguma... Ou esse mapa tem alguma coisa. Aí você vê o mapa como um talismã, o astrólogo como um bruxo. É um risco. Mas não é magia. É uma técnica um pouco diferente, ela se baseia em pressupostos diferentes da ciência moderna, mas é uma técnica. Você consegue explicar por que acertou, você consegue explicar para o cliente. Infelizmente, isso faz parte da vida do astrólogo. Você consegue explicar por que errou. Não tem como, assim, não tem como não errar, faz parte do processo. Médico erra, engenheiro erra, astrólogo erra também. Mecanicolatria. A idolatria do A gente mecânico. mostrar que por melhor que seja, ele não é um cemitério, não é um anjo. Mas, mas é uma coisa mais de pensamento do que mais de pensamento não é a palavra certa. Mais de disposição do que de conhecimento. Porque, no fundo, a gente também não sabe como o mecânico resolve as coisas. A mesma coisa que a gente tem estudado mecânica. O que ele faz no carro também é uma coisa um pouco misteriosa e desconhecida. Só que a gente parte do princípio que não, é misterioso e desconhecido para mim, mas é algo completamente humano que ele está fazendo. Eu só não sei. Quanto astrólogo, sei lá, né? Então, eu acho que isso são os riscos essenciais. Eles existem, mas eu acho que não são... como é que eu posso falar? Eles não são necessários. Não é uma atividade que necessariamente te faça cair nessas coisas, mas o risco existe. Agora, acidentalmente. Vamos lá. Eu não acho que o que eu faça seja pecado. Eu não acho que... eu acho que há espaço, pelo que eu falei antes, para uma astrologia dentro do mundo cristão, para algum tipo de astrologia. E dizer que não há nenhum espaço, você está tirando muitas figuras grandes, de santos, de beatos, de pessoas até que não são canonizadas, mas que são, obviamente, personagens importantes da história da astrologia. Você fala que não existe nenhuma possibilidade de astrologia nenhuma, você está cortando o beato Raimundo Lúlio da história. Você está cortando muita coisa de Alberto Magno da história. Tem que ter alguma coisa. Mas se ela ativamente causa problemas para você, eu acho que você tem que se afastar dela. Eu acho que isso é uma decisão pessoal. Eu não tenho como resolver isso para todo mundo. Eu acho que o básico do simbolismo é bom e todo mundo deveria estudar, porque o risco é baixo. E porque ajuda você a entender as outras coisas. Mesmo, a minha compreensão de coisas como os Lusíadas melhorou muito depois que eu sabia do que o Camões estava falando. Em várias passagens. Mas um estudo mais aprofundado de astrologia, se você acha que está te fazendo mal, pare. Se você acha que está usando ele de muleta, se você acha que está confiando nos astros para resolver problemas para você, se você acha que você está encarando a astrologia como uma magia talismânica, assim, um mapa vai me salvar, ou o astrólogo vai me salvar desse problema, não faça. Isso pode ser acidentalmente uma pedra de tropeço grande. E tem a questão da obediência. Na prática, você tem o seu confessor, o padre da sua paróquia. E existem lugares em que os padres são simpáticos à astrologia. É muito difícil o padre ser vocalmente simpático à astrologia. Tinha uma exceção bastante conhecida. Um frei irlandês chamado Lawrence Cassidy. Ele morreu faz uns anos. Que ele era abertamente astrólogo. E tem um texto dele maravilhoso sobre o catecismo, que ele falou, olha, assim que saiu, tinha os astrólogos preocupados, e ele, não, cara, isso aqui é maravilhoso. Não encare isso aqui como proibição, porque não tem a definição do que está proibido. Mas encare todos esses problemas como riscos que você deve evitar. E como coisas que você não deve fazer. Mas isso é muito raro. Eu vou falar que tem países que é mais comum, tem países que é menos comum. Mas se você tem segurança do que você está fazendo não é pecado, você não precisa confessar. Mas se você tem dúvida, e você vai falar com o seu confessor, o padre da sua paróquia, e ele diz para você parar,
ele diz você parar de estudar, parar de praticar, ele pode estar certo e a gente não saber. Aquilo pode fazer mal para você especificamente. E bom, a obediência tem uma virtude em si. É melhor desistir de algo que te interessa. Eu sei que eu estou fazendo propaganda contra mim, mas é melhor desistir de algo que te interessa em vista de algo mais importante. Não vai acontecer na prática, mas poderia acontecer, por exemplo, do seu professor, do seu mestre espiritual chegar para você: você nunca mais vai comer chocolate na vida. E não tem nada contra chocolate no catecismo. Não tem nada, absolutamente nada contra chocolate no catecismo. Não é pecado comer chocolate. Mas o que eu recomendaria que você fizesse, se ele fizesse isso? Não recomendaria mudar de mestre espiritual. Eu recomendaria parar de comer chocolate. Acidentalmente pode ser que não seja melhor para você mesmo. Eu acho que essencialmente não tem nenhum problema que a astrologia necessariamente cause. Eu não acho que haja assim, não. A astrologia necessariamente implica esse tipo de pecado, ou ela gera esse tipo de vício, e por isso ela é sempre ruim. Mas ela pode ser, mesmo. E algumas práticas astrológicas são realmente violações do primeiro mandamento, por exemplo. Como eu falei, a astrolatria é violação do primeiro mandamento. Mas eu não acho que seja necessário. Eu acho que eu já falei isso, mas no fundo eu encaro como o que eu faço mais ou menos como um cozinheiro, um mecânico, um engenheiro encara. Ou como deveria encarar. Eu estou resolvendo um problema prático e eu não domino o tempo, eu não sei prever o futuro. Eu digo como as coisas tendem a funcionar. Como um meteorologista, só que o meteorologista ele vai de fora para dentro. Ele começa a observar padrões estatísticos e daí tira inferência. O que o astrólogo faz é de dentro para fora. Ele tenta identificar o padrão, a natureza interna e tenta extrapolar isso para o comportamento. Eu não sei se eu respondi isso aí de novo do que a gente estava falando. Não, isso aí não, pô, tá muito bom. Na verdade, eu estou muito feliz com as suas respostas. Tem mais uma pergunta só. Na verdade, tem outras perguntas. Tem outra pergunta. Renan, eu não vou poder perguntar isso aqui, porque, 4 horas eu busco minha filha, né? Então, a live é 1 hora exatamente por isso. Na verdade, a próxima vez, se a gente for fazer outra, se você sentir à vontade, a gente pode fazer um pouco mais cedo. Eu largo do estágio às 2, né? E aí eu fico até mais ou menos às 4, que é quando eu vou buscar minha filha na creche. Mas aí tem uma pergunta do Misael aqui, ele fala assim, como você acredita que os astros influenciam na vida concreta das pessoas? Pelo que vi, não há consenso. E não há mesmo. Eu sei o que eu acho disso, até onde hoje qual é a minha posição sobre isso. Eu acho que não influenciam em nada. A natureza de um símbolo não é influenciar, é evidenciar uma natureza, é evidenciar uma relação, evidenciar uma proporção interna. O símbolo mostra. Eu acho que os astros mostram o que está acontecendo. Se tem algo influenciando a sua vida, a gente sabe que tem. Não estou falando nem de nada muito teológico, espiritual, elevado. As condições concretas da sua vida influenciam nela. Você não escolheu onde nasceu, você não escolheu quanto peso você tem, a cor da sua pele, quantos braços você vai ter, quantas pernas, se você é forte, fraco. Essas coisas todas são dadas pra gente. Então tem coisas influenciando a sua vida, obviamente. Mas os astros não são essas coisas, os astros mostram essas coisas. Mostram essa organização. Alguns astrólogos vão duvidar de mim. É difícil, vão duvidar não, desculpa, vão discordar de mim. Mas é difícil a gente tirar esse tira-teima, lendo os textos mais antigos, porque muitas das palavras dos textos mais antigos não significam exatamente o que significam hoje em dia. A gente vê causa sendo dita o tempo todo, mas causa não é exatamente o que a gente acha que é causa hoje em dia. Influência nem sempre quer dizer a mesma coisa que a gente chama de influência hoje. Eu acho que até onde eu consigo ver hoje é a explicação mais razoável para isso. Os astros não influenciam nada diretamente, a não ser o fato de que a Lua mexe as marés, o Sol queima e esquenta. Eu não acho que Marte mande nenhuma força para a gente.
E não, eu não acho. Eu realmente vou ficar muito surpreso se durante a minha vida algum cientista descobrir uma força que pareça ser astrológica no universo. Ah, não, descobriu-se uma força que explica a influência de Saturno nos mapas. Eu duvido que isso aconteça. Pelo modo como a astrologia funciona. Eu vou ficar muito impressionado se isso acontecer. Mas até onde eu consigo pensar nesse problema aí, né, nessa questão é isso. Eles são símbolos. Eles são marcas no céu para evidenciar alguma coisa. Como se o céu estivesse querendo contar algo para a gente. Não é uma relação de causa e efeito no sentido que a gente dá hoje em dia essas palavras. Até porque se fosse essa relação de causa e efeito, aí sim o risco seria enorme. Porque é um pulo para você pensar que os astros causam as coisas na Terra e você botar a culpa do que acontece na sua vida toda aí. E alguma coisa na nossa vida, realmente a culpa não é nossa. Se você fez todas as revisões do carro, para continuar no exemplo mecânico, o carro quebra na estrada, um caminhão bate em você. Espero que isso nunca aconteça com vocês. Se você quebra uma perna, realmente é uma coisa ruim, mas cuja culpa não é sua. Certo? Você estava com toda a atenção, o carro estava. Você fez todas as revisões possíveis, você não tem culpa nenhuma dele deu um defeito, ele deu um defeito. O cara de trás estava distraído, ou não estava distraído, mas não imaginar que um carro ia quebrar na frente dele, bateu, você quebrou uma perna. Tá, um negócio menos grave, para não ser tão. Você quebrou um dedo, ou cortou o rosto, uma pancada. Isso realmente não é culpa sua. Mas muitas das coisas da nossa vida são culpas nossas, ou pelo menos são responsabilidade nossa. Não sei se culpa nem sempre é a boa palavra. Às vezes é culpa mesmo, mas às vezes é responsabilidade nossa. Um negócio que você deixou de fazer e não deu tempo de fazer, e aí deu merda. Uma conta que você devia pagar, quando você olhou, era 11 horas da noite. Aí no dia seguinte você vai pagar com juros. Entende? E tudo é causado pelos astros. É um passo para você falar que tudo isso, o que é culpa sua, o que não é culpa sua, culpa das estrelas. Está tudo escrito. Não, não está nada. Antes, as decisões livres não estão escritas. Se você chegou atrasado porque estava com preguiça, não é porque você é taurino, não é porque você é melancólico, é porque você ficou com preguiça e chegou atrasado. Entende? A culpa não está no signo de touro, não está em Vênus, não, está em você. Isso é importante. Isso é verdade, isso é importante justamente para evitar um dos riscos grandes da astrologia, não, porque aí nada é culpa sua. Nada é culpa sua, tudo culpa dos outros. Aí você acaba no inferno, vai, ué, mas não era culpa minha? Agora você já está aí, cara. Agora se vira. Ai, Jesus, o senhor trata de condenar o meu astro, viu? Que não foi culpa minha, não. Tava... Não. Foi o meu sol, sei lá, foi a minha lua. Beleza. Para evitar confusão, quer dizer, para evitar confusão não, para evitar mal entendimento, aí, dependendo do local, né? Aí agora eu utilizo assim, se eu estou me referindo ao que é feminino, eu falo que é lua. Se eu estou me referindo ao que é masculino, eu falo que é sol. Né? Porque aí não corre o risco de alguém ouvir a conversa pela metade, não entender o contexto, e aí perverter tudo, né? É o sol e a lua. Então, se a lua começa a ocupar o lugar do sol no relacionamento, vai dar problema, esse tipo de coisa. Ô Marcos, não, é que eu quero agradecer a sua presença, foi uma honra, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que as pessoas tenham gostado da live, né? Em formato de entrevista, que eu gosto muito, né? E eu espero que a gente possa fazer mais vezes, né? Outras vezes, né? Falar sobre outras coisas, responder mais perguntas, porque às vezes a gente fala umas coisas, tipo, você falou umas coisas aí, vai gerar, tanto gerou quanto irá gerar, né? Dúvidas futuras, porque isso entra como informação, muda o nosso espírito, a nossa forma de ver as coisas, né? E as outras pessoas que estão ouvindo também. Então, de repente, surge até mais conteúdo para você, para mim, né? Então, no geral, para mim foi muito bom. Espero que para você também tenha sido, e para quem ouviu também tenha sido muito proveitoso. Viu? Agora eu vou precisar encerrar. Você quer fazer alguma consideração final? É uma pergunta, mas é rápida para você. Alguém me perguntou. Ah, sim. E a Perguntou o quê? live salva. Ah, vai sim. Vou deixar salvo. Viu? No meu perfil. Tá.
tá? É isso aí. Só queria agradecer a oportunidade e que Deus te abençoe. Buscar sua filha Amém. trabalhando. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tenham uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência na quarta-feira.